Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz para salvar sofridos pecadores como eu e dissipar a escuridão com a sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seu, com seu sangue derramado no madeiro, ele é um cordeiro, nele temos paz com Deus. Quando penso na antiga Galileia, que um dia na história apareceu, eu me lembro de um homem muito simples, que há muito tempo ali também viveu. Pelas vilas e cidades, ai meu Deus, pelas vilas de homens ricos e plebeus, ele andava ensinando e pregando, era conhecido como Galileu. Esse homem tinha seus olhos serenos, sua voz tocava fundo os corações, suas mãos curavam os pobres enfermos e expulsava as terríveis legiões. Esse homem que ressuscitava mortos, maravilhas ele fez e ainda faz. Na Galileia era um pobre peregrino, esse ser divino é o príncipe da paz. Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz para salvar sofridos pecadores como eu e dissipar a escuridão com a sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seu, com seu sangue derramado no madeiro, ele é um cordeiro e nele temos paz com Deus. Galileu, oh glória a Deus, aleluia Jesus, queridos do céu. O celular parou, ele parou, me deixou na mão, mas vamos em continuação, né? E ali aquela irmã, queridos, aquela irmã, o pastor falou para ela, né, que ainda bem que ainda tinha uma luzinha no fundo, né? Ali ela disse que ele falou que se ela não aceitasse a proposta dele, outra pessoa ia aceitar. E ali ele disse a ela, para ela, se ela não aceitasse, outra pessoa ia aceitar e ela iria ser demitida, né? Demitida. Então o que? Ela foi e contou ao pastor. Queridos, eu nem iria contar, porque a gente já sabe, eu já tive colegas, secretária, e ela trabalhava em empresa, trabalhava em empresas. Há muitos anos, eu era jovem, né? E ela trabalhava em empresas, e ela era muito assediada pelos patrões, era muito assediada. E ali, como é que diz? Eles queriam que ela fizesse extra, mas ela dizia, não, mas vai ficar pessoas, homens também. Não, só ela. Ela desistia. Ela dizia, não, não vou ficar, como é que diz, só, porque ela já sabia que muitos assediavam ela. Ali ela marcava, dizia, não, o marido dela, meu esposo, vem pegar, tá hora, não vou ficar para extra. Então, o inimigo, ele tenta, queridos, tenta de várias formas, né? E ela, realmente, a proposta é tentadora, porque o inimigo, ele tenta, né? Ele tenta mesmo para poder coisar, mas a pessoa tem que ver que não vale a pena, não vale a pena se sujar por migalhas, porque o Senhor Jesus, ele tem banquete. O homem, o inimigo usa o homem para dar pratinhos. Ali poderia ajudar a situação financeira dela, iria ajudar, mas só em ela se afastar do Senhor Jesus, se sujar,
trocar o Senhor Jesus por pratos que lá na frente ele ia fazer com outras pessoas, né? E ela já ia ficar para o escanteio e sem a comunhão do Senhor Jesus, né, queridos? E perder ainda a se afastar, porque ia ficar suja, não ia ter coragem mais de ir para a casa do Senhor, né? E o nosso Deus, Ele é bom. Ele é bom, Ele não quer que ninguém se perca, né? Então Ele fala, né, que sujeitavos a Deus, resistir o diabo e Ele fugirá de nós, né? E Ele fugirá. Às vezes a pessoa chora por ter perdido um emprego, uma porta. Às vezes chora porque aquela porta se fechou, mas não sabendo que tudo tem um propósito. Às vezes o Senhor Jesus permitiu que aquela porta se fechasse, porque Ele tem algo melhor lá na frente para dar, né? Ele tem algo lá na frente melhor, mas as pessoas na hora não entendem, na hora não compreendem. Ah, mas por que fechou? Eu tenho minhas contas para pagar, eu tenho minhas dívidas, eu tenho meus filhos, tenho minha família. Mas aí a pessoa não entende. Às vezes é um grande livramento que Deus quer te dar naquele lugar, por aquela porta ter se fechado. Porque o que Deus faz hoje, queridos, a gente vai entender depois. A gente nunca entende na hora que acontecem as coisas. A gente só entende depois. Então, o nosso Senhor Jesus, Ele foi tentado pelo Niquito. Imagine os seres humanos, né? Por isso que a gente tem que sujeitar-vos a Deus, resistir ao Niquito e Ele vai fugir da gente, né? Pode vir propostas, pode vir, como é que diz, pratos, mas que a gente possa ter vigilância, que a gente possa se apegar com Deus e ver que o maior banquete é do Senhor Jesus, porque quando o Senhor Jesus dá, Ele dá limpo, Ele não dá nada sujo a ninguém. E João, né, em Mateus, perdão, queridos, me perdoa aí porque eu tenho errado nos louvores. Nosso Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Em Mateus 4 fala, né, sobre a tentação do Senhor Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondeu, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O homem acha que o homem tem que viver da luxúria, dos pratos, dos presentinhos que ele quer dar, né? E esquecer o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, nem só de coisas, coisas imundas tem que viver o homem, mas sim da palavra de Deus, né? E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram aos anjos e o serviram, né? Só o Senhor Jesus, né? Nós devemos servir, porque às vezes, por uma pessoa entrar, tá em um trabalho, né? Aí a secretária, né? Ali acha por ser secretária tem que ser propriedade, tem que fazer o que o patrão quer. Mas ela entrou para trabalhar ali, não foi para servir como amante dos patrão, né? A palavra do Senhor diz servir só ao Senhor seu Deus, né? Que Ele possa dar entendimento, né? E para poder as pessoas ter visão, ver, porque quantos casamentos foram desfeitos, né? Por alguém entrar em uma empresa e ali o inimigo preparou o laço, né? E a pessoa caiu.
se destruiu a família. E aí depois quem preparou lá só sai de fininho e vai embora. E quem fica com prejuízo é quem não vigiou, né? Quem não vigiou fica com prejuízo, com a vergonha. E muitos até faz até arte, né? Por a vergonha, às vezes está na casa de Deus, às vezes mesmo fora, mas sente vergonha. Porque o inimigo, ele só vem para matar, roubar e destruir e envergonhar, né? Os seres humanos. Mas o Senhor Jesus não, ele vem para que tenha vida, paz e vida com abundância nele, né, queridos? Nosso Deus, ele é fiel. Então, gratidão total a cada um de vocês, né? Que se inscreve, que compartilha, que deixa aí o seu like do amor, que deixa o seu nome aí que a irmã Sueli apresenta. Que Deus abençoe vocês hoje e sempre. Fica na paz do Senhor Jesus. Vocês entenderam que vocês é inteligente.